Aê, agora sim, hein? Conectados. Tanto no YouTube quanto no Insta. Vou colocar aqui a live do resumão. Vamos lá. Hoje eu quero resumir com vocês todo o conteúdo que nós aprendemos. Vocês estão me escutando bem? Estão escutando bem, gente? Isso aí, deixa eu dar boa noite aqui, deixa eu ver quem tá aqui comigo. Sônia, muito boa noite. Dominique chegou antes. Boa noite, Dominique. Boa noite, Gilmara, Carla, Aleuda, Joana, Glaucia, ó. Pipeliner, hein? Pipeliner. Tá sem som no YouTube? Vamos lá, vamos tirar aqui então. Vejam se vocês me escutam agora. Eu disse boa noite! Eu acho que não funcionou hoje o microfone aqui, mas tá tudo certo. Tudo certo. Deixa eu dar boa noite então. Ó, temos pipeliners aqui, ó. Glaucia, seja bem-vinda. Nossa pipeliner já, né? Beatriz, boa noite. Christian, Joana, Carla, Taíla, acho que assim. Deixa eu ver que eu vi aqui, acho que a Ana também. Ana é nossa pipeliner. Muito boa noite, Carla, Sônia, Dominique. Muito boa noite, pessoal aqui também do Instagram. Tava sem som, agora acho que voltou. Acho que voltou agora, hein? Silvia, boa noite. E hoje nós vamos ter, então, um resumão sobre tudo que nós falamos, né? Essa semana, né? Na verdade, a gente começou a semana passada, né, gente? A falar sobre nutrigenômica. E nutrigenômica, para quem não sabe, deixa eu fazer aqui um breve resumo, ainda sem som. Então, é um problema daqui. E eu testei antes de vir. Vamos lá. Conseguem ouvir agora? Por isso que a gente faz em dois, né? Por isso que a gente faz tanto aqui quanto no Insta. Que estranho. Um minutinho. Teste. Realmente não tá indo. Teste. Ainda não, né? Vamos fazer o seguinte. Galera, vocês conseguem... Deixa eu colocar aqui. Não tem problema. Por isso que a gente faz em duas plataformas. Eu usei essa plataforma aqui a semana toda. No Insta tá funcionando, né? Ai, que pena. Que pena. Então eu vou deslogar aqui, não tem problema. Ficamos aqui no Instagram, tá bom? Não tem problema, de jeito nenhum. Por isso que a gente faz em dois locais exatamente, tá? Vem pro Insta, vem pro Insta. Eu vou desligar então, tá bom? Vem pro Insta. É isso aí. E o mais importante é que a gente tem aqui como se comunicar, né? E aí, eu vou fechar aqui, gente. Vamos para o Instagram. Beleza? Instagram. Vamos lá. Isso acontece, né? Usei a plataforma a semana toda, ela tá cansadinha. Então, nós começamos a falar sobre, principalmente, né, nutrigenômica, desde a semana passada que nós estamos falando, né? Desde a semana passada. E aí, isso vai ser bem importante, gente, porque como nós estamos trabalhando dentro dessa temática, eu quero falar para vocês, agora deixa eu me centralizar aqui para ficar melhor. Eu quero muito falar com vocês sobre isso, porque por muito tempo, né, a nutrigenômica, ela era conhecida como genômica nutricional, não tinha esse nome exatamente, né? As pessoas não sabiam a diferença entre
nutrigenômica, nutrigenética, genômica nutricional. Então foi muito importante quando os pesquisadores se reuniram e fizeram ali a diferença entre esses conceitos. Então, de forma complementar, a nutrigenômica ela veio primeiro, né? Então, foi o primeiro conceito colocado na literatura. Se vocês pegarem, por exemplo, artigos de 1998, 1999, né? E aí o início dos anos 2000, eles falavam de nutrigenômica mesmo. Por quê? Porque em 99, um artigo publicado por Della Pena falou que existia algum ingrediente, algum componente nos alimentos, e esses ingredientes e componentes, enfim, ela não falou exatamente sobre vitaminas e minerais, mas que ele tinha um papel muito importante na modulação, né, dos genes, não tinha toda essa característica, então tinha um impacto importante no DNA, né? Então, à medida em que os pesquisadores foram conhecendo o impacto da alimentação no DNA, por isso que eles colocaram esse nome de nutrigenômica. Olha a Tereza aí, Tereza é nossa pipeliner, já chegando, é isso aí, gente, muito bom, muito bom. Quem é pipeliner já chega aí, né, com o foguetinho, já quero que vocês se identifiquem, porque vocês são muito conhecidos, viu? Muito conhecidos. Interessante que outro dia, só fazendo aqui um parênteses, tá, gente? Outro dia a gente foi ter uma aula com um laboratório, sábado passado. E aí a menina falou assim, vocês sabiam que vocês estão muito famosos, muito conhecidos, né? Os pipeliners, isso é muito bom, muito bom. E pipeliners, para quem não sabe, é um apelido carinhoso que eu dou para os alunos do curso Pipeline da Nutrição, tá? Da Nutrição de Precisão. Então, quando a gente fala principalmente a respeito de nutrigenômica, é o conceito mais antigo que a gente tem. É um conceito que abrange muitas pessoas falam de nutrigenômica como sendo nutrigenômica, nutrigenética, epigenética, tudo junto, e não é, né? Quando a gente se depara com os artigos, quando a gente se depara ali com a pesquisa, a gente consegue identificar uma diferença muito importante. Na prática, elas são muito complementares. Eu não consigo desvincular nutrigenômica de nutrigenética, de epigenética. Eu sempre vou precisar desses 3 pilares, isso é muito importante. E você nunca vai conseguir aplicar nutrigenômica sem o exame de nutrigenética. Não dá pra gente falar, hoje mesmo coloquei, não dá pra gente falar que eu faço um atendimento personalizado se eu não olho pra genética do meu paciente. Eu não consigo falar que eu faço um atendimento personalizado, mas eu não olho para a genética dele, eu tenho que observar esse perfil genético. E as pesquisas, elas mostram essa relevância, porque o conhecimento desse perfil, ele pode sim potencializar prevenção. Ontem nós falamos sobre artrite reumatoide, e aí nós falamos também que a artrite reumatoide tem um componente muito importante, que é essa resposta inflamatória, que a gente vê na maioria das doenças crônicas. Mas na artrite reumatoide, o paciente ele evolui com muita dor, né? É diferente de uma obesidade, por exemplo, que o paciente ele não sente que ele ganhou peso. O paciente ele não sente que ele tem, Tati, nossa, aumentei um adipócito aqui, né? Ele não sente, ou aumentei ali um pouquinho da minha glicemia. Ele não sente. Então, o fato dele não sentir faz com que ele tenha um pouquinho mais de liberdade para fazer o que ele quer, né? Agora, quando eu tenho um paciente com artrite reumatoide, esse paciente, ele é um paciente muito importante no sentido de que ele evolui com dor. Então, ele vai precisar tomar corticoide, ele toma analgésico, um paciente que acaba tendo muitas debilidades, né, principalmente de movimento. E aí eu fiz ali a pergunta para vocês, e se você conhecesse o perfil genético desse paciente, e se esse perfil genético ele fosse tão importante que pudesse contribuir muito para prevenção. Então, otimizar a entrega de nutrientes para esse paciente poderia contribuir para a prevenção. O que você faria? O que você mudaria na sua realidade, né? Na sua vida atual? O que você mudaria? Então, eu fiz esses tipos de questionamentos para também falar um pouquinho mais com vocês sobre a importância de nós termos um perfil analisado, e muito bem analisado, um perfil que possa corresponder à identidade desse paciente e principalmente ter ali intervenções que possam ser factíveis, intervenções que a pessoa ela possa colocar em prática. Não adianta nada
A pessoa falar para mim o que eu tenho que fazer, mas é algo que tá muito além da minha realidade. Não adianta nada eu tentar ali qualquer projeto, qualquer estratégia, qualquer informação extra e eu não tiver nenhum tipo de praticidade. Então isso é muito importante, né? Então, à medida em que a gente faz interpretação de exames, nós conseguimos colocar em prática tudo aquilo que esse paciente ele precisa, todos os nutrientes que ele precisa, todas as informações que realmente ele precisa para que ele possa ter um fenótipo, características observáveis também, que condizem com saúde, né? Que condizem com um padrão importante para que a gente tenha um pouquinho mais de qualidade de vida. Então a gente pensa muito na longevidade, né? Mas como você quer chegar nessa longevidade? Você quer chegar nessa longevidade muito bem, quer chegar nessa longevidade com bastante autonomia, com bastante pensamento, né? Com bastante ali cognição ainda, ou você quer chegar nessa longevidade dependendo dos outros? Tenho certeza que com bastante autonomia e com bastante raciocínio e com bastante clareza, certo? Então, para isso, a gente tem que começar o quanto antes. E o quanto antes é o quanto antes mesmo, gente. O quanto antes é quando a gente se propõe, principalmente, a identificar esses perfis genéticos, a identificar a causa, a raiz. Fiz também uma provocação com vocês essa semana para perguntar para vocês onde vocês estão. Vocês estão olhando só para sinais e sintomas dos pacientes ou vocês estão olhando para a base do problema, para a raiz do problema do paciente? Qual que é a raiz do problema do paciente, Tati? A raiz é a genética, porque essa predisposição, junto com os fatores ambientais, vão contribuir muito para que ele possa ou não desenvolver. Depende de também alguns outros fatores a mais que muitas vezes não é a genética, pode ser muito mais ambiental. Nós também citamos, né? Eu também citei o exemplo lá de Chernobyl. O exemplo de Chernobyl fala muito sobre isso. O exemplo de Chernobyl fala que, independente do perfil genético, quando você tem uma influência, né? Uma exposição à radiação, por exemplo, a raios ultravioletas ou a radiação que foi muito poderosa ali, né, que foi muito ali agressiva, uma radiação ali da usina nuclear, isso tem um fator importante. Então, isso tem uma contribuição muito importante também. Principalmente por quê? Porque quando a gente começa a observar as modificações que podem acontecer nessa célula, a gente consegue também identificar quais são as possibilidades desse paciente. Então, nem todo mundo, por exemplo, que teve contato com a mesma radiação, na mesma intensidade, na mesma frequência, desenvolveu câncer. Mas algumas pessoas desenvolveram e outras não. Por que que essas respostas elas são distintas? Também existe o perfil genético envolvido. Também existe essa capacidade genética envolvida também de lidar com esse estresse oxidativo, de lidar com as questões também de detoxificação. Como a gente reconhece, por exemplo, compostos nocivos, né, que a gente chama lá de xenobióticos nocivos. A blusa hoje tá me deixando com raiva, faz parte. Mas como que a gente consegue, então, identificar esses compostos nocivos? Como que a gente consegue identificar quais são as principais chances desse indivíduo realmente ter muito mais resposta, né? Seja uma resposta fenotípica que esteja associada com um perfil de saúde ou não, né? Então isso é muito importante. A Carol falou que no YouTube tá sem áudio, é por isso que a gente veio pra cá, Carol. Não sei o que aconteceu lá, não tem áudio, verdade, gente. Então fica aqui, tá bom? Fiquem aqui que tá melhor. Por isso que a gente faz sempre dois. Por isso que eu gosto muito de fazer dois, porque daí a gente não perde, né? Quando os dois funcionam, tá tudo bem. Quando um funciona e o outro não, tá tudo bem também, né? Agora, quando os dois não funcionarem, aí a gente dá um outro jeito, né? A gente vai pro Zoom, a gente vai pra uma sala de aula ali. Mas isso é interessante por quê, gente? Porque isso também mostra a forma como a gente consegue lidar com essas adversidades que acontecem. Pode parecer muito, muito bobo, né? Mas se você consegue lidar bem com essas adversidades, às vezes uma pequena coisinha que te incomoda, isso também pode dizer muito sobre você e como você consegue modular a expressão dos seus genes também. Olha só como é importante, né? Olha só, é muito importante.
Então, isso é muito relevante porque nós estamos, sim, trabalhando com informações a longo prazo, estamos trabalhando com informações que podem mudar, inclusive, a maneira como os nossos descendentes eles podem responder. Então, os nossos descendentes podem ter uma capacidade de resposta ao estresse oxidativo muito melhor, por exemplo, do que nós temos atualmente. Só que à medida em que nós conseguimos responder melhor, essas características elas são passadas para o epigenoma dos descendentes. Então, isso também tem um papel muito importante. Apesar de não termos falado de epigenética, vocês sabem muito bem que a epigenética tem uma contribuição muito relevante. E quando a gente fala de epigenética, nós estamos falando da interação entre genes, nutrientes, todos os compostos que podem influenciar nessa modulação dos nossos genes. E claro, gente, tem muita coisa que a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar o ar que a gente respira, a gente não consegue controlar todas as informações realmente que estão ali disponíveis no meio ambiente, mas a gente consegue controlar principalmente aquilo que a gente coloca na nossa mesa. A gente consegue controlar aquilo que a gente tem disposição a alimentar todos os dias. Então, se nós conseguirmos principalmente ter esses resultados mais efetivos, isso tem um papel muito relevante também. Muito, muito, muito relevante. Então, isso pode identificar para a gente muitas questões do que a gente pode fazer para resolver essas grandes problemáticas, esses grandes problemas. Quando nós conseguimos, e nós fizemos ali 4 aulas nessa semana e fizemos 5 aulas na semana passada, Na semana passada nós falamos muito sobre micronutrientes, falamos muito sobre modulação de genes importantes para esses micronutrientes e falamos também de algo muito relevante que foi a respeito da suplementação indiscriminada. Muitas pessoas suplementam, seja por conta, seja porque teve ali a prescrição de um profissional, e quando essas pessoas elas suplementam nutrientes a mais ou nutrientes a menos, principalmente a mais, esse excesso pode causar com certeza um risco maior de toxicidade. Esse excesso pode causar com certeza um risco maior de interação com outros genes, com outros nutrientes, com outros medicamentos. Isso tem um impacto muito relevante. Então, quando a gente consegue identificar esses perfis, principalmente ali, olhando para o perfil genético do indivíduo, a gente consegue entender a capacidade desse indivíduo de ter ali chances de interação. E essas chances de interação, elas são muito importantes para a gente definir qual vai ser o padrão que nós vamos utilizar para suplementação, se for necessário. E aí eu evito de ter muito mais toxicidade, porque você imagina um indivíduo que ele faz uso, por exemplo, de uma medicação, e nessa medicação os mesmos genes que metabolizam esse medicamento também metabolizam aquele nutriente que a gente passou em cápsula. E aí vai ter conflito. Claro que vai ter conflito. À medida em que eu tenho muito conflito, eu posso gerar efeitos colaterais nesse indivíduo. E esse indivíduo com efeitos colaterais é um indivíduo com muitos riscos associados. Então, quando nós conseguimos identificar essas informações, fica muito mais clara a nossa estratégia nutricional junto a esse indivíduo e como profissional de uma equipe, por exemplo, multiprofissional, de uma equipe integrativa, eu consigo ajudar os outros profissionais. Imagina só, nos Estados Unidos, algumas pesquisas mostram que a chance de internação, de intercorrências, os casos mais graves que eles têm é principalmente por conta do abuso ou das interações medicamentosas e principalmente as toxicidades que estão acerca dessas alterações. Ou seja, os pacientes eles vão para a emergência porque eles estão com muito mais toxicidade. Eles vão para a emergência porque eles estão com muito mais efeitos colaterais. Eles vão para a emergência porque muitas vezes eles estão ali com aqueles efeitos colaterais provenientes de uma informação que lhe foi dada, de uma quantidade alta, uma dose muito alta daquele medicamento que interagiu com aquele suplemento, e aí eu tenho um efeito colateral muito importante. Então,
Podemos pensar nesse sentido? Podemos, dentro dessa perspectiva da nutrigenômica, podemos pensar nesse sentido. Então, eu posso muitas vezes nunca prescrever uma medicação, eu posso não ter nenhum tipo de interação com essa medicação de uma forma pontual e decisória, né? Vou decidir entre o A e o B, mas eu posso orientar o profissional da equipe que trabalha junto com esse paciente. E à medida em que a gente faz essas orientações, a gente consegue também trazer esse paciente para participar mais do processo, porque ele começa a observar a diferença que existe entre você ter um atendimento personalizado e um atendimento individualizado. Um atendimento individualizado é um atendimento que pode sim ser orientado de acordo com as preferências, de acordo com as alterações ali do paciente, mas que o atendimento individualizado, ele não avalia o perfil genético. E se você acha que faz personalização sem avaliar a genética, não faz personalização. No máximo, a gente faz individualização, porque personalizar de acordo realmente com o perfil é só quando a gente faz genética, tá bom? Isso é muito importante. Pode ser um detalhe pequeno? Pode ser um detalhe pequeno, mas que pode fazer toda a diferença para o seu paciente. Então, foi sobre isso que nós falamos também em algum momento das aulas da semana passada, e claro que eu repeti essa semana também, né? Então, o que mais que a gente teve essa semana, Tati? Nós também tivemos, essa semana, nós falamos muito sobre diabetes, genes que também influenciam no diabetes, genes que estão associados com diabetes, principalmente diabetes tipo 2, e diabetes tipo 2 porque é uma doença silenciosa, é uma doença que está em ascensão, é uma doença que tem um diagnóstico tardio, e quando esse paciente ele chega nos consultórios, geralmente ele tem indicação de um médico, de um endócrino, de um cardio, e aí quando ele chega ele já tem o fenótipo instalado nele. Quando ele chega, ele já tem as características daquele indivíduo, e aí a gente vai ter que pensar nessa modulação da expressão dos genes num caso em que nós temos muitas informações juntas, muitas interações juntas, muitas expressões juntas ao mesmo tempo. Então, veja, ao invés de eu olhar só para o perfil de diagnóstico desse paciente, a estratégia é que a gente possa reverter esse quadro, não olhar lá para a epigenética, né? Não olhar somente para as características desse indivíduo, mas olhar principalmente para o perfil genético dele, olhar para as características que podem, de fato, ter uma influência relevante quando a gente fala de prevenção. Então, por isso que eu sempre falo aqui com vocês, o quanto você está disposto, o quanto você está disposta para investir em prevenção, porque a prevenção vai fazer toda a diferença. A prevenção vai mostrar para você, principalmente, o quanto que é possível utilizar a ferramenta da genética em benefício do paciente antes dele ter qualquer tipo de evento, antes dele ter qualquer tipo de diagnóstico. Porque é muito mais fácil prevenir do que remediar e tratar. E financeiramente falando, as pessoas falam assim para mim, né? Mas Tati, esses exames são caros, não são cobertos pelo plano, né? Mas aí eu começo a refletir. O que acontece com a gente, né? Gente, Brasil, o nível Brasil. Nós temos muito pensamento de não pensar na prevenção. Então, nosso pensamento é tratar. As grades curriculares, por exemplo, médicas, são baseadas em sinais e sintomas. Eles são treinados para identificar sinais e sintomas e trabalhar com o diagnóstico, né? Só que aí a gente tem um cenário muito importante, muitos médicos também já têm esse posicionamento de mudar a perspectiva. Eu não preciso fazer com que uma paciente ele tenha um diagnóstico. Eu posso trabalhar com a prevenção, eu posso trabalhar com condutas que não potencialize com que ele chegue nesse diagnóstico. Então é sobre isso. E aí o que acontece? Para os cofres públicos, pensando a nível de saúde pública, isso é muito caro quando a gente pensa em tratamento. O tratamento, um dia de UTI custa em média R$10.000. Então sai da onde esse investimento? Sai de toda a população que paga impostos. Só que você imagina o quanto desse investimento poderia ser redirecionado se nós tivéssemos menos gente internando porque tem efeito colateral no uso da medicação, no uso da suplementação. Vou falar mais de suplementação, porque é a área que eu consigo atuar.
Imagina só se nós tivéssemos muito menos pessoas internadas porque são obesas e tiveram ali uma apneia e tiveram ali alguma intercorrência de vascularização e tiveram qualquer alteração ali a nível cardiovascular, ou uma hipoglicemia, ou uma hiperglicemia, ou uma alteração de pressão. Imagina só como seria interessante você observar um cenário em que muitas pessoas tivessem o cuidado de prevenir, o cuidado de se antecipar nos possíveis sinais e sintomas, né? E aí a gente consegue identificar, por exemplo, dentro do cenário da nutrição, existe um questionário da nutrição funcional que ele olha sinais e sintomas para identificar possíveis deficiências nutricionais, né? Então, ok, mas para isso o paciente precisa apresentar essas informações, essas alterações. Então, se ele apresenta essas informações, essas alterações, ele começa a identificar quais são as principais deficiências. Só que para isso eu preciso ter. E aí a ideia é o seguinte, quando você olha o perfil genético, você já identifica as possibilidades. Então, ele tem alteração. Por exemplo, o paciente de ontem que a gente viu tinha alteração da vitamina D, tinha alteração de complexo B, bastante alteração de complexo B. Eu não preciso deixar essa paciente evoluir, por exemplo, para uma depressão. Eu não preciso deixar essa paciente evoluir para um quadro de anemia. Eu não preciso deixar essa paciente evoluir para qualquer outra alteração para falar, realmente tem esse perfil, pode ser a deficiência de tal e tal nutriente. Então é sobre isso que nós estamos falando aqui. Quando eu começar a identificar as possibilidades de intervenção precoce, eu consigo também otimizar a entrega de nutrientes e consigo falar para o meu paciente, olha, a sua capacidade para metabolizar é essa e aquela. E aí, então, nós vamos trabalhar com aquilo que ele tem de melhor potencial. Vamos potencializar aquilo que ele já tem e trabalhar com atenção naquilo que ele ainda não tem e pode ser trabalhado. Nós falamos também na terça-feira sobre leite materno. O leite materno como um regulador epigenético também é um tema fantástico, mas eu foquei principalmente em genes que vão ter ali um perfil inflamatório. Então, quanto que o leite pode regular genes inflamatórios? Quanto que o leite pode ter um perfil ali muito importante para fazer essa regulação? Isso foi relevante principalmente porque, gente, porque quando a gente identifica, principalmente, né, quando nós identificamos esse perfil importante ali do leite, se você já passou dessa fase, então, né, praticamente já era, né, essa intervenção. Mas se você teve um aleitamento materno, se você pode providenciar isso para os seus filhos, é o melhor investimento que você faz ou que fizeram em você. Mas se não teve, não tem problema, porque a gente ainda pode considerar essas questões genéticas, considerar as informações prévias, para que nós possamos cada vez mais ter benefícios do uso, do consumo desse leite materno. E ele consegue regular vários genes, consegue regular genes associados à resposta inflamatória, principalmente aqueles que estão associados com risco cardiovascular também, risco de obesidade, risco para aumento aí de adiposidade corporal. Existem vários estudos também mostrando que esse leite materno, principalmente os componentes desse leite, né, como os oligosacarídeos, atuam também como pré-bióticos e vai colaborar para a colonização da microbiota intestinal, vai colaborar também para reforçar o sistema imunológico inato. E é claro que essa resposta inflamatória que esse bebezinho vai desenvolver vai ser uma resposta inflamatória que vai ter uma colaboração muito importante de resolver, de identificar e de eliminar esses patógenos. Então, aumentando a sensibilidade da resposta imune inata, principalmente. Então, isso é muito importante. O aleitamento materno, ele é um protetor epigenético muito relevante, mas se você não conseguiu amamentar, a Joana conseguiu amamentar os 3 filhos dela. Se você não conseguiu, ou se você não foi amamentada, eu, por exemplo, fui pouco amamentada, muita calma, você não precisa se desesperar, né? Eu sei que principalmente para nutricionistas isso tem um peso muito grande, né? Mas você não precisa se desesperar. O mais importante é que você tenha consciência de que muitos genes, de que muitas interações podem acontecer, não somente nesse período, mas pós esse período, que a gente consegue modular. Por isso que o quanto antes conhecer melhor,
tá? Ah, eu vou esperar ficar mais velho para ter esses sinais e sintomas e aí eu faço um teste. Não. E aí eu penso na prevenção. Não, não é sobre isso. É você realmente identificar essas possibilidades, identificar esses sinais e sintomas e trabalhar na contramão. E trabalhar para diminuir as chances. A gente não tem como prometer para o paciente. De forma alguma. Não tem como prometer. Agora, o que eu posso fazer é dar um auxílio, principalmente estender a mão para que ele possa, sim, ter chance de colocar tudo isso em prática. A prática, ela vai ser mandatória. A prática, ela vai contribuir muito para a vida de quem quer trabalhar com nutrigenômica. A prática, ela pode, sim, favorecer muito, muito a chance de você colocar tudo aquilo que você lê, você estuda, na prática, como uma experiência sua. E essa experiência, ela é fantástica. Por que ela é fantástica, Tati? A experiência que você pode ter, principalmente com a prática clínica, é uma experiência que vai ser única, que vai ser sua. Então, não adianta a gente falar também que vamos olhar, né? Vamos estudar, vamos trabalhar com pessoas que só trabalham com a teoria. É muito importante que a pessoa tenha teoria, tenha embasamento, mas ela também precisa ter a prática. Então, por exemplo, como que eu vou saber de laboratório? Como que eu vou saber de teste genético se eu não tenho o meu? Se eu nunca fiz o meu, se o laboratório eu nem sei como eles trabalham, não tem como, não faz sentido, não é verdade? Como que você, por exemplo, seleciona um bom restaurante? Pela experiência que você tem. A experiência que você tem desde o momento que você chega, na hora que você olha o cardápio, na hora que você olha o local, na hora que você olha o jeito das pessoas falarem, se comunicarem, a educação do pessoal, você avalia pela experiência. Então a experiência vai te falar, olha, eu recomendo realmente aquele local, pela alimentação, pela própria comida, pelo próprio prato, apresentação. Tudo isso é muito importante, né? Tudo isso. Então, quando você consegue visualizar essa prática clínica, é o que é a proposta de aplicação da nutrigenômica. Então, é sair dessa teoria. Hoje a gente vê muita gente falando, muita teoria. Mas e a prática? A prática é quando a gente tem lá, por exemplo, o meu prato nutrigenômico, quando eu mostrei para vocês. Lembra? Quem gostaria de ter aquele raciocínio do meu prato nutrigenômico? Põe aí nos comentários, eu. Quem gostaria de ter esse raciocínio? Eu tenho certeza que muitos gostariam de ter esse raciocínio. Alguém até me fez uma pergunta essa semana, se existe algum banco de dados em que a gente consegue olhar para os genes e identificar as interações com os nutrientes, né? E não existe esse banco de dados. Você vai ter que fazer o seu. Você vai ter que ter esse raciocínio, você vai ter que ter realmente essa estratégia, você vai ter que aprender. Só que, gente, isso não tá tão distante. Ó, todos vocês colocando eu que gostariam, né? Muito bom. Não tá tão distante da nossa realidade. Sabe o que falta? Porque a gente não tem na faculdade, gente, e tá tudo bem, né? Não tem ainda na faculdade. Então a gente tem que buscar por fora. Só que às vezes uma pós-graduação, por exemplo, ela te dá lá certificação do MEC, você pode apresentar, mas muitas vezes não quer dizer nada sobre você. Você mesmo sabe que você tem muito mais bagagem de experiência do que muita gente que tem título. Eu conheço, é verdade, infelizmente é uma realidade. Muitas pessoas, por exemplo, na época que eu fazia mestrado, doutorado, as pessoas falavam assim, tô aqui pelo título, né? Então, assim, qual que é a capacidade dessa pessoa, ela ter algum tipo de alegria, satisfação, amor, prazer pelo que faz, né? Enfim, não quero julgar ninguém, mas eu quero dizer para vocês, se vocês querem realmente praticar, muitas vezes, dentro de um curso que tem módulos, que tem vários professores, que cada um tem uma opinião, porque ninguém tem a mesma opinião, que tem muito conteúdo teórico, às vezes o professor é muito bom, mas ele não sabe passar. Às vezes o professor é muito bom, mas ele só trabalha com a teoria, né? Outro dia eu tava numa sala de aula, aí uma pessoa falou assim pra mim, não, mas esses trabalhos aí que você tá falando, né, fulano de tal, né, diz que não tem validade científica. Aí eu falei assim, eu conheço fulano de tal, ele é muito bom, mas ele trabalha com rato. Eu não sou rato, eu sou ser humano e eu trabalho com seres humanos.
já trabalhei muito com animal, muito, confesso pra vocês. Mas hoje eu trabalho com seres humanos e é de ser humano para ser humano, né? Então isso é muito importante, tá? Então se você desejar fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, que seja por prazer. Prazer de pesquisar, prazer para deixar sua pesquisa como um legado na saúde pública, então faça por isso, né? Porque isso é muito importante, muito importante, né? Deixa eu ver o que a Carol colocou aqui. Vai mandar um e-mail. Ah, entendi. Então isso é importante exatamente por isso. Só que muitas vezes a prática clínica falta. E a prática clínica faz falta. Faz falta quando a gente quer realmente sentir essa experiência, vivenciar essa experiência. Quantas pessoas, por exemplo, quantos alunos eu tenho aqui no Pipeline, quantos alunos eu tenho aqui na Cromatina, que tem várias pós-graduações, mas só conseguiram interpretar teste genético com a gente. Ah, Tati, por quê? Porque aqui nós somos dedicados a isso. A gente respira, eu respiro tudo isso todos os dias. Então, quando você tem pessoas que respiram todos os dias e conseguem experimentar isso todos os dias, fica muito mais fácil, porque você consegue tirar dúvidas, né? Como que você vai tirar dúvida com uma pessoa que não prescreve exames? Como que você vai tirar dúvidas com uma pessoa que nem acredita em exames? Como que você vai tirar dúvidas com uma pessoa que só tem a teoria, né? Não é só sobre teoria, a teoria é muito boa, a teoria ela nos dá base, mas é sobre a prática. Eu não consigo, eu preciso ter prática. Então foi por isso que eu criei o método Pipeline. O método, ele te ensina como sair da teoria e evoluir na prática. O método faz com que você não tenha só um diploma, porque não é só sobre isso, mas é sobre você ajudar outras pessoas. Muitas pessoas que passaram por aqui esses dias preencheram o nosso questionário. Pedi para preencher um questionário, muitas pessoas preencheram, até agradeço de montão quem preencheu. E aí nesse questionário eu fiz algumas perguntas, e uma das perguntas era sobre o que você espera da sua profissão, o que você espera do seu futuro, algo assim do tipo. E aí as pessoas respondiam: eu quero ser valorizada, Tati, eu quero ser reconhecida, eu quero ter esse reconhecimento. Então se você quer ser valorizado, quer ser reconhecido, se você quer ser uma referência, você precisa fazer algo diferente. Fazer o que a maioria faz não vai te levar a lugar nenhum, né? Hoje a gente vê muitas pessoas, por exemplo, trabalhando no nicho que já tá mega saturado, mas não faz nada de diferente nesse nicho, todo mundo trabalha da mesma maneira. Então, se você quer ser um profissional diferenciado, você precisa fazer algo diferente. Você precisa ser lembrado por esse algo diferente que você faz. E a genética é uma grande oportunidade, a genética te traz muitas oportunidades. Por isso que eu estou aqui para falar para vocês. Na verdade, a minha missão com vocês é alertá-los. Eu estou fazendo um alerta para vocês. Alerta de que se você não trabalhar com a genética, você que está por aqui, deve ter muitos nutricionistas por aqui, mas se você está por aqui e é nutricionista, é médico, é psicólogo, enfim, profissionais da área da saúde ou estudantes e não ainda se decidiu por uma área, saiba que a genética ela pode ser colocada em todas as áreas. A genética você pode trabalhar com materno e infantil, pode trabalhar com tentantes, pode trabalhar com desportistas e atletas, pode trabalhar com pacientes diabéticos, cardiopatas, na obesidade, pode trabalhar com estética, pode trabalhar como consultora científica. Eu, por exemplo, sou consultora científica de 2 laboratórios. Tenho aqui os cursos, faço alguns atendimentos, ministro aulas. Uau! Nossa, muita coisa, né? Mas é sobre isso que eu queria falar. Queria falar que vocês têm muitas oportunidades. Queria dizer que vocês não precisam só atender, né? Então, o que eu faço hoje? Eu faço muito mais consultoria em nutrigenética do que atendimento. Porque na consultoria, o que eu faço? Que é muito mais interessante, que eu me sinto mais confortável, que onde eu tenho maior prazer. Interpretar exames. Então, eu interpreto exames e monto ali as estratégias nutricionais que podem ser colocadas para cada paciente. E aí, então, a equipe, o nutricionista da equipe vai lá e monta o cardápio. E aí, na hora que monta o cardápio, na hora que você tem todo o cardápio pronto, eu olho para ver se faz sentido
do ponto de vista nutrigenômico, por exemplo, né? Nutrigenômico. Olha, tem várias pós-graduações, Gisele, várias pós, mas eu não vou falar de pós aqui. Eu queria realmente que vocês abrissem o olhar não para títulos, mas para vocês colocarem em prática. Tudo colocar em prática. Isso é muito importante. Colocar em prática vai te fazer levar a um outro patamar. A Paty falou, oncologia também. A gente teve uma aula aqui de oncologia, né? A aula de oncologia, ela foi sensacional também, porque a gente teve mapa mental, né? E no mapa mental, nós falamos bastante dessa interação. Muito, muito. E aí, muitas vezes, as pessoas falam isso pra mim também. Ah, Tati, eu vou esperar mais um pouquinho, vou juntar uma graninha aqui, e aí eu vou fazer o seu curso, ou outro curso, enfim. Só que, posso falar uma coisa pra vocês? Se a gente não priorizar isso na nossa vida, isso vai virar de 1 mês para 2 meses, para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, 5 anos, e o tempo vai passar. Porque tudo aumenta também. Então, hoje, o investimento que a gente faz hoje na educação, isso pode te voltar rápido e você já pagar esse investimento no primeiro momento, né? Se você ficar prolongando, tudo vai aumentar também. Então, é uma decisão pessoal, uma decisão muito pessoal. Mas o que eu quero falar para vocês é para vocês abrirem os olhos, para que vocês fiquem espertos. Porque se nós, acho que aqui tem a maioria nutricionista, né, gente? Se nós nutricionistas não abrirmos os olhos, nós vamos perder essa fatia do mercado. Anotem o que eu estou falando. Nutrigenômica, ela pode ser utilizada por muitos profissionais. Muitos. Porque nem todos eles vão precisar prescrever o plano alimentar. Prescrição é para o nutricionista, correto? Mas eles podem fazer o que eu estou fazendo, por exemplo, dando consultorias. Então, se você não se posicionar agora, vai ficar para outros profissionais. Eu sinto muito te dizer isso. Sinto muito. E aí, qual vai ser o seu diferencial? Qual vai ser o diferencial que você vai oferecer para os seus pacientes, para os seus clientes, para um laboratório que te procurar, por exemplo? Então, é sobre isso que eu estou falando. É sobre você encontrar realmente uma oportunidade que você tenha um retorno. Isso é muito importante e eu acho que todo mundo que trabalha tem que ter o retorno mesmo, óbvio, né? E mais importante, gente, o que vai te gerar muito mais ânimo de vida é você poder observar a prevenção na prática. É aquele seu paciente, por exemplo, eu fico pensando muito nisso. Aquele paciente caquético, aquele paciente que evoluiu muito rápido num diagnóstico de câncer, e você fica pensando, será que esse paciente poderia, por exemplo, ter tido chance de prevenção? Ou ter evoluído com muito menos progressão na doença? Não ter ficado tão debilitado desse jeito se eu conhecesse, por exemplo, um perfil de risco para sarcopenia, um perfil de risco para esse tipo de câncer que ele desenvolveu? Será, gente? É sobre isso que eu tô falando. É sobre nós termos um posicionamento. Não é sobre mim. Não, eu tô aqui para falar para vocês, mas não é sobre a Tati que eu tô aqui para falar. É sobre uma ciência em evolução em que nós podemos sim ter muito contato, muita experiência e ajudar muitas pessoas. Então não é só, a Tati tá aqui falando só do curso, da mentoria. Não, não é sobre isso que eu tô falando. Claro que o ponto, né, aqui acabo falando sobre tudo que a gente vivencia, mas são os benefícios que você pode colher. Os benefícios que você pode colher com a aplicação da nutrigenômica, com a aplicação da genética, eles são inúmeros. Hoje mesmo, acho que foi hoje, eu recebi um recadinho de uma pipeliner que tá aqui. Não vou falar quem é, mas essa pipeliner me mandou uma mensagem e ela falou assim: Tati, eu fiz a consultoria com um paciente, ele amou. E até foi tão prolongada que a gente tem que fazer a parte 2 da consultoria. E olha só, ela não trabalhava com genética antes de chegar aqui com a gente. Ela tinha até outro curso, mas ela não conseguia colocar em prática.
Então existe um método para você colocar em prática, não é de uma hora para outra, não é de qualquer jeito. Você não precisa entrar no mercado de trabalho de qualquer jeito. Você pode sim entrar com toda a bagagem suficiente para dar o seu melhor para o paciente. Então é sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso. Você quer essa oportunidade? Porque é uma oportunidade, gente. É uma oportunidade. Se você realmente deseja ter esse diferencial, é uma oportunidade. Poucos aqui vão conseguir prestar atenção nessa oportunidade agora. Só que não adianta, porque lá na frente vai ser como um cenário como antigamente não existia. Não existia nenhum teste. Aí você procura hoje no Google, várias empresas fazem teste genético. Né? Não existia nada funcional antigamente. Todo mundo agora é funcional. Então, um dia vai acontecer isso com a genética. Todo mundo vai ser nutrigeneticista. Mas poucos realmente vão ter gabarito para falar: aquela vida eu mudei. Aquela vida, com a minha experiência, eu ajudei a transformar. Não vai ser você, não é sobre você. É sobre o que você pode fazer para ajudar aquela pessoa. Então é muito além, muito além. E eu te convido você para conhecer o método Pipeline. Nós estamos com inscrições abertas, só tem Pipeline chegando aqui. Nós temos um grupo muito sólido, muitos profissionais trabalham juntos, né? Eu falo que o curso eu idealizei, mas ele ficou muito melhor do que eu imaginei. Ele nem... Sério, gente, sério, o curso não chega nem aos pés do que eu imaginei. Nem chega aos pés do que eu imaginei de verdade. Então, eu espero que vocês realmente tenham identificado essa oportunidade de trabalhar com a nutrigenômica, mas fazer realmente, fazer valer a pena, tá? Porque hoje a gente está com vagas ainda, nós abrimos quarta-feira, vagas para nova turma de Pipeliners, amanhã já tem aula, a gente já tem aula, eu tô estudando para aula para falar amanhã com a turma, e a gente tem muitos benefícios de estudar juntos. Eu sempre falo, se você conhecer alguma informação e eu tiver alguma outra informação, quando a gente se juntar, nós duas conhecemos duas informações. Nós duas temos dois conhecimentos. Então, se você quer realmente esse conhecimento, então vem se tornar um pipeline, vem se tornar um aluno. Porque, como eu falei para vocês, pós-graduação não quer dizer nada. Porque não é só sobre a pós-graduação, é sobre você. É sobre o seu empenho, é sobre o seu desempenho, é sobre sua disposição. Quando você tem essa disposição, quando você quer, você consegue. Toda vez que a gente fala, né, dá alguma desculpa, a gente realmente não consegue, porque não foi prioridade. Mas se for a prioridade da sua vida, se tornar realmente um profissional de referência, se é a prioridade da sua vida ajudar pessoas, se a prioridade da sua vida é que você seja valorizado, valorizada, fazer o que você ama. Muitas vezes, gente, e eu conheço muitas pessoas, se formam em nutrição e não amam mais o que fazem. Fala assim, nossa, eu tô tão distante da nutrição, nem sei por que eu fiz nutrição. Às vezes pode ser um resgate. Às vezes, é porque você não conheceu a genética ainda. Eu era uma dessas pessoas. Eu estava no 2º ano de faculdade e eu falava assim pra mim, o que eu quero ser quando eu crescer? O que eu quero ser quando eu for nutricionista? O que eu quero ser? Eu quero ser alguém que vai mudar a vida das pessoas. Não porque eu sou mais importante, não. Porque eu vou pegar tudo aquilo que eu tiver de conhecimento, que Deus me abençoar para ter contato, para proporcionar isso em benefício ao próximo. Essa é a nossa missão. Seja desde um cardápio, coisa simples, uma mensagem carinhosa, um perfil acolhedor, não importa. Se você está dando o seu melhor, eu tenho certeza que essa pessoa do outro lado vai conseguir sentir, né? A Ju falou assim, Tati, tô no 2º período. Ó, comecei no 2º também, Ju. Comecei no 2º. Será que é melhor fazer o curso mais pra frente? Quem tá aí que é aluno de graduação e é pipeliner, hein? Quem tá aí? A Lu tá por aí, né? Olha, Ju, sinceramente, não precisa esperar terminar a faculdade, não precisa começar a concluir matérias
difíceis ou mais fáceis, enfim, você pode sim ter muito conhecimento com a nutrição voltada para a genética voltada para a nutrição. É uma via de mão dupla. E vai te ajudar muito, porque o nosso raciocínio, ele trabalha muito com bioquímica e fisiologia. Muito, muito mesmo. E pelo que as meninas contam, ajudam também no raciocínio com a faculdade. Ó, a Lu acabou de colocar. Sou estudante fazendo toda a diferença. Muito bom, muito bom. A Gilmara é apaixonada pela genética há mais de 20 anos. E olha quantas revoluções a Gilmara deve ter visto. Talvez ela tenha se perguntado, será que um dia vai ser aplicado para nutrição? Né? E ela estuda há muito tempo. E hoje chegou esse cenário. Olha só que bacana. Então, eu estudo desde 2008. Né? Então, a gente tem aí, nós estamos falando de 14 anos, né? Então, eu estudo faz uns 14 anos que eu estudo nutrigenômica, que eu estudo genética, né? Eu comecei com nutrigenômica mesmo, nutrigenômica foi meu primeiro amor. Aí depois eu fui evoluindo para nutrigenética, para epigenética, hoje eu tenho um outro amor também, que é a metabolômica. Então, nessa evolução, muitas coisas acontecem. Só não deixe passar a oportunidade, porque eu fico pensando assim, ó, não sei vocês, sabe? Mas se vai trazer um benefício para o próximo, para você em primeiro lugar, que você vai aprender algo que não existe na faculdade. Se vai trazer um benefício para você, se vai trazer um benefício para os seus pacientes atuais ou futuros pacientes, por que não tentar? Por que deixar para frente? Por que ignorar? Então é sobre isso, né? Ó, é exatamente trazer esse cenário da prevenção, gente. Imagina quantas vidas serão impactadas pela sua decisão de hoje. É a sua decisão de hoje, gente. A sua decisão, tá? Então isso é muito, muito importante. Muito importante. Olha, eu espero vocês, hein? Espero que você que identificou que essa oportunidade é para você. Nós temos um link lá na bio aqui do Insta, terminando a live, confere lá. Tem dúvidas? Manda direct para mim. Eu respondi todos os directs que me mandaram aqui no Instagram. Respondi, finalizei tudo hoje. Olha. Paty, tô esperando você, hein, pra vir ser pipeliner, viu? Marisol, aluna nova, isso aí, que linda. Nova pipeline. Então, ó, vamos combinar. Quando chegar na live, tem que chegar mandando foguete. Pra todo mundo identificar você. As aulas, cadê a Carla, né? Eu tinha visto, esqueci de responder, desculpa. As aulas estão disponíveis todas, no YouTube principalmente, né? As aulas estão no YouTube, gente. Consegui gravar todas as aulas, hein? Consegui gravar todas as aulas, tá tudo lá. Então dá pra vocês assistirem depois, tá bom? Eu queria gravar hoje lá, mas não deu certo, tá tudo bem. Tudo tem um propósito, eu acredito muito nisso. Não deu certo, tá tudo bem, não vou me estressar. Não tinha que ser, depois dá certo, né? Na segunda dá certo, que na segunda a gente tem aula também. Então isso é muito, muito, muito bom. Se você entendeu que essa oportunidade é pra você, se você entendeu que a nutrição voltada para genética, genética voltada para nutrição. Se você gostou do conteúdo que eu ministrei online, gratuito, imagina só dentro de um curso. É sério, vocês têm principalmente o meu contato pessoal, né? Eu tava vendo agora um videozinho que eu pedi para uma aluna gravar, tipo um depoimento, né? Ela falou assim, uma coisa assim, ela falou assim, e a Tati não some. Eu achei engraçado, né? Do tipo, aí ela explicou. Não, porque ela sempre participa, né? Então, é muito importante, eu gosto de estar em contato com os alunos. Olha, a Carla falou que quer juntar a neuronutrição e a nutrigenômica. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente tem aula de neuronutrição no curso, nos bônus. A gente tem conteúdo que fala sobre isso. E tem muitas vantagens também para a gente avaliar a neuronutrição com a nutrigenômica, tá? Mas, novamente, é o que eu digo para vocês.
vocês podem até entender que os compostos bioativos modulam genes. Mas se vocês não entenderem essa interpretação dos genes, a atuação dos genes em relação aos compostos bioativos, não vai adiantar suplementar. Você pode até saber que a curcumina ela tem um perfil anti-inflamatório, mas se esse paciente tiver alguma alteração em algum gene que metaboliza a curcumina e tiver interação com outro nutriente que ele consuma ou algum medicamento, não vai acontecer. Você vai principalmente prejudicar o paciente sem querer, óbvio, mas pode ter o risco de prejudicar esse paciente. Então, quando você entende esse conteúdo, quando você consegue realmente compilar essas informações, você sai para a experiência, você sai para vivenciar os seus resultados. E eu tenho alunos aqui que fazem até interpretação de laudos americanos, tudo em inglês. As meninas fazem interpretação, elas fazem a tradução, né? Porque tem laudos que vêm de fora, tem laudos que são brasileiros, né? Tem laudos que são traduzidos, na verdade, nem todos são brasileiros. E vocês também têm aulas com os laboratórios, tá? Todo mundo tem aula com laboratório também. E se forem de São Paulo, também a gente tem a oportunidade de conhecer alguns laboratórios. Nós fizemos esse ano uma visita em 2 laboratórios no mesmo dia. Foi uma aventura, né? Uma aventura sem fim. Mas foi muito bom, a gente conhece os equipamentos, a gente conhece quem tá por trás dos exames, a gente fala com as pessoas existem, né? É muito bom, gente, de verdade, eu super recomendo, super recomendo fazer visita. Mas quando você tá dentro de um grupo, você é fortalecido, porque são os networkings que você faz. Imagina você, aluno de graduação, imagina você que tá lá no segundo período, ter contato com uma nutricionista de outro local, distante de você, mas que ela... E aqui acontece isso, tá? As pessoas se ajudam muito, gente. As pessoas se ajudam muito. E aí você ter contato com essa nutricionista que talvez você nunca tivesse durante a sua faculdade toda. Você ter contato e às vezes vocês conseguem evoluir numa amizade. Daqui a pouco você se forma, ela tá te indicando o paciente, vocês estão dividindo. Vai saber, a gente nunca sabe. Olha só o tanto de informação, o tanto de oportunidades que a gente tem, né? Muito. Não dá para colocar receita, Joana, não dá para colocar. Tem que avaliar paciente por paciente, né? Paciente por paciente. A gente alugou até uma van para levar os alunos nos laboratórios, né? Então foi muito bacana, muito mesmo. E é sobre isso que eu desejo para vocês. Eu desejo que vocês possam, sim, ajudar muitas pessoas, mas eu desejo que vocês possam encontrar a raiz desse problema. Eu desejo que vocês possam realmente entender que sem a genética, sem a avaliação da genética, não dá, não faz mais sentido, nunca fez sentido, agora então é que não faz sentido. Se você não tiver uma avaliação genética desse paciente, você não está fazendo uma nutrição personalizada. No máximo, você vai individualizar. Individualizar não é mais referencial, não é mais, sabe, não tem um diferencial, porque é o mínimo que se espera. Então, se você realmente quer ser um profissional diferenciado, um profissional que pode realmente conquistar uma referência aí no mercado de trabalho, você precisa conhecer a genética. E não tem outro caminho senão ser praticar. Não é só sobre teoria, é muito mais sobre a prática. É muito mais sobre os frutos que nós colhemos do que realmente, né, que são os resultados. Se você tem resultado, as pessoas suspeitam que vocês têm um plantio, mas eu preciso ter esse plantio, eu preciso ter esse diferencial, realmente, para fazer a diferença na vida do próximo. Somos únicos, então não tem como ter uma recomendação igual para todo mundo. Não tem como, gente. Não passa pela minha cabeça mais isso. E nós falamos muito sobre isso durante toda a semana passada, durante toda essa semana. Falamos muito mesmo sobre essa modulação dos genes. Falamos principalmente sobre alguns nutrientes específicos para modular a resposta inflamatória, resposta ao estresse oxidativo. Então é sobre isso. Eu desejo que você conheça essa informação e aplique essa informação. Muitas vezes primeiro para você, depois
para quem você assiste, para os seus pacientes, que tanto merecem também informações únicas, exclusivas, recomendações únicas e exclusivas. Então é sobre isso, é sobre você dar um próximo passo, próximo nível, onde você quer chegar, onde você está e onde você quer chegar. Será que falta aí um pouquinho de disposição? Será que falta aí um pouquinho mais de coragem? Né? Porque eu sei que enfrentar esse mundo da genética sozinho não vai ser fácil. Mas em grupo você pode alcançar muito mais pessoas. Em grupo você pode tornar ali, às vezes, uma conversa de 1 hora em algo que vai otimizar muito tempo da sua vida, que vai te fazer crescer por muito mais tempo, muito mais rápido. Então é sobre isso que nós estamos falando aqui. É sobre você identificar todo esse conteúdo que eu passei desde a semana passada e começar a aplicar na sua vida. Mas comece hoje, a oportunidade está aí. As vagas do Pipeline estão abertas e ficam abertas até semana que vem só. Quanto antes você conseguir garantir sua vaga, você consegue participar das nossas programações. Amanhã já tem aula. Quem entrar hoje já consegue participar amanhã. Quem entrar hoje já manda o link amanhã da nossa aula. E eu estou preparando essa aula com muito carinho, terminando aqui a live, vou voltar a estudar. E é assim, gente, é assim, cada dia mais a gente evolui juntos, nós temos uma missão muito grande para cumprir, muito grande. Se você está aqui, não é de propósito, nada é de propósito. Nós temos o mundo inteiro para conquistar, o mundo inteiro. E se nós não tivermos um posicionamento, outras pessoas vão conquistar por nós. Acontece muito por aí, viu? Em muitas áreas. Não aqui, porque eu sei que vocês aqui são ponta firme. Mas é só sobre tudo isso que eu queria falar com vocês nessa live resumão. Espero realmente que vocês tenham aproveitado muito a Semana da Nutrigenômica. Ela foi feita com muito carinho para vocês. As temáticas foram pensadas com muito carinho mesmo. Talvez eu faça mais alguma live aí domingo, porque daí não deu muito certo ali no YouTube, mas a gente faz uma temática bem bacana também para conversar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Quero muito agradecer a todos que participaram, a todos que preencheram o questionário, a todos que compartilharam com outras pessoas, que trouxeram outras pessoas, que participaram mesmo, fizeram, sabe, disso um momento reservado. Quero muito agradecer, porque aqui a gente tá, mas a gente nunca tá sozinha, nunca é sobre nós. É sobre o que nós podemos fazer com aquilo que a gente tem, certo? E a gente só pode mesmo transbordar aquilo que a gente tem. Não tem como você transbordar algo que você não tem. Então eu recomendo muito, muito mesmo, essas reflexões para vocês. Uma reflexão, muitas vezes, faz o nosso destino ser mudado. Às vezes você para escutar algo que alguém está falando e pode parecer sobre ciência, mas às vezes não é sobre ciência. Não é tudo sobre ciência. Não é tudo sobre só isso. É muito além. Muito, muito além. Eu desejo que você se torne um pipeline. Eu quero te conhecer logo, viu? Amanhã eu já conheço Marisol já vai entrar na turma, né? Amanhã já vai participar da aula. E todo mundo que também entrar hoje vai participar. Tem link na bio, não perca a oportunidade de verdade. Lembrem-se, não é sobre o conteúdo, é sobre o que você vai fazer na vida das outras pessoas com esse conteúdo. E eu desejo que você seja muito bem-sucedido, muito bem-sucedida. E gostaria muito de participar dessa jornada junto com você. É só sobre tudo isso e eu te espero no Pipeline, viu? Venha para o nosso time, venha ser Pipeliner, porque está no nosso DNA nutrir vidas, certo? Beijo grande para vocês, uma ótima noite, fiquem com Deus, bom final de semana, as aulas ficam gravadas. Eu não falei do conteúdo, né? Vou falar um pouquinho aqui do conteúdo então. Nós temos 10 módulos, desde fundamentos até os exames, a prática clínica dos exames. Então eu explico de uma forma bem generalista sobre os exames. E aí, no decorrer de todas essas aulas, que vocês podem ver quando vocês quiserem, né? Então tá tudo ali gravado, conteúdo gravado,
No decorrer de todas essas aulas, a gente tem os aulões, eu chamo de aulão. Por exemplo, amanhã tem aulão de vitamina B3, tá? E aí, essa vitamina B3, ela está muito associada com algumas alterações importantes a nível genético e bioquímico. Então, a gente estuda exatamente qual é o perfil e como que esse paciente ele pode ter benefício com essa suplementação, por exemplo. E além disso, a gente também tem os grupos de estudos. Então, os grupos de estudos acontecem a cada 15 dias, às quartas-feiras. A gente estuda metabolômica nos grupos de estudos, tá? Então, se você quiser estudar metabolômica, tem o GEMP também. Tati, já sei tudo de genética, quero estudar metabolômica. Tem como entrar só no GEMP também, tá bom? Então, nós estudamos metabolômica. A gente tem reuniões às quartas-feiras, de forma quinzenal. Às sextas-feiras tem estudo de caso, de forma quinzenal. E os sábados, quase todos os sábados são preenchidos, tá? Quase todos. Ou por mim, ou por professores convidados, ou por laboratórios. Quase todos são preenchidos. Tati, não posso participar de toda essa programação. Não tem problema, porque fica tudo gravado. Você pode tirar as dúvidas comigo, lá na plataforma da Hotmart. Pode tirar as dúvidas também no Telegram da turma. Eu gosto muito que tire as dúvidas lá no Telegram, porque tem muitas dúvidas que, às vezes você pergunta uma coisa e é dúvida de várias pessoas. Então, todo mundo já fica ali sem dúvidas, né? Então, isso é muito bom. Então, tem todas as dúvidas sanadas também. O que mais? A gente tem os desafios, né? Os desafios que são atividades que eu dou durante 21 dias. A gente marca o mês, dou várias atividades e aí os participantes dos desafios, eles cumprem as atividades, né? Então, isso também é muito importante, né? Então, tem muita atividade aqui, gente. Tudo fica gravado. Se precisar de algum conteúdo bônus, a gente providencia. Se tiver um laboratório novo chegando, nós providenciamos também um contato com eles. Discutimos casos dos pacientes dos alunos. Tati, olha, chegou um aluno no consultório, um paciente no consultório e ele veio com esse exame. Eu não sei interpretar direito. Vamos para um aulão, a gente vem para o estudo de caso, tira um dia, uma noite, e a gente consegue estudar junto com você o seu estudo de caso e você consegue ir mais bem preparado para a consulta. Isso já aconteceu várias vezes aqui e eu vou continuar fazendo porque isso ajuda muita gente mesmo. Então, nós vamos fazer isso. Você pode discutir o seu estudo, seu próprio caso clínico, pode discutir o estudo do seu paciente, tem uma fila, né, de espera para que tudo isso aconteça. Então, é só você dar o seu nome assim que entrar, que a gente faz ali toda a programação, certo? Então, tem muito conteúdo, gente. A gente tem pelo menos 30 horas de conteúdo gravado, mas já temos também muitas informações a respeito de conteúdo bônus e muito conteúdo ao vivo também, porque a gente tem essa série de genômica das vitaminas, e depois vem a genômica dos nutrientes como um todo, tá bom? Então é sobre isso que nós estamos falando. Eu espero realmente que você tome esse posicionamento para se tornar um pipeliner. Quero muito poder caminhar contigo nessa jornada, quero muito que você possa realmente fazer a diferença na vida de quem passar por você, né? E o mapa mental, a gente também ajuda você a fazer um mapa mental para entregar para o seu paciente ser um diferencial na sua consulta, certo? Isso é um diferencial muito grande na consulta de muitos pipeliners e eu também acho que vai ser na sua vida e na vida dos seus pacientes. Tá bom, minha gente? Então agora sim, hein? Agora sim. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê, acho que domingo a gente se vê e a gente se vê também na segunda-feira. Segunda-feira tem Cromatina Class, tá? Vou preparar um conteúdo bem bacana pra gente. A gente vai falar um pouquinho sobre surpresa. Eu publico aqui, vocês vão ver sobre o que nós vamos falar, tá bom? Mas não deixe de se inscrever, as vagas estão abertas. Eu espero você nas aulas e espero conhecer alguns de vocês amanhã também, que amanhã tem aula, certo? Tem link na bio, aproveita, dúvidas me manda direct. Beijo grande, fiquem com Deus, bom final de semana, tchau, tchau.